Existe uma pergunta que quase ninguém consegue fazer em voz alta, porque ela desmonta histórias que contamos a nós mesmos e para os outros. Quem você é quando ninguém está vendo? Não é uma pergunta sobre imagem, é uma pergunta sobre matéria, sobre o que permanece quando a plateia vai embora. Quando o telefone silencia e quando a ansiedade das redes se dissolve. E essa permanência tem rosto. Ela está nos detalhes que ninguém fotografa. O que chamamos de sucesso costuma ser medido no que é visível. Pódios, títulos, curtidas, esses marcos têm valor prático, mas pouca capacidade de explicar a origem do que chamamos de excelência. A verdadeira origem é invisível. São as manhãs repetidas que ninguém sabe, são os erros corrigidos em silêncio, são as promessas que você fez para si e manteve mesmo sem testemunhas. O invisível não é um mero pano de fundo, ele é arquitetura. E quando a arquitetura é frágil, o edifício cai. Quando ela é sólida, a superfície pode até brilhar, mas foi o interior que carregou todo o peso. O corpo guarda a memória que a linguagem não conta. O gesto repetido, a respiração treinada, a postura ajustada, tudo isso é a escola do invisível. Há coisas que a fala não pode consolidar porque elas precisam ser incorporadas. E essa incorporação exige tempo, tédio e constância. Quando você treina algo até que ele se torne reflexo, a presença deixa de ser esforço e passa a ser condição. Assim, aquilo que parece ser leve aos olhos alheios é fruto de uma prática que foi, por muito tempo, pesada para quem pratica. E esse é o paradoxo. O que mais pesa para você é o que fará parecer leve quando você está no palco. Quem você é quando ninguém vê tem uma dimensão ética. É fidelidade às suas próprias regras. Eu não falo de moralismo público, mas de uma coerência íntima. Há uma diferença entre ser disciplinado por recompensa e ser disciplinado por princípio. O primeiro é instrumental, o segundo é construtivo. A fidelidade aos pequenos atos, retomar uma ligação, corrigir um erro sem buscar justificativa, treinar algo repetidas vezes, forma um caráter que não é performático. Ele não precisa de plateia para se validar. Ao contrário, a validação verdadeira vem da congruência entre a pessoa que você quer ser e as ações que você repete nos dias comuns. Vivemos numa cultura que celebra o visível e recompensa o espetáculo. Essa lógica cria incentivos para acelerar, maquiar, escolher atalhos que funcionam para a foto, mas que comprometem a substância. É tentador organizar a vida para impressionar, adaptar discursos, finalizar práticas, performar virtudes. Mas a curto prazo isso funciona, a médio prazo isso corrói. Porque a vida real não é um feed cuidadosamente curado. É uma sequência de manhãs, encontros, decisões, repetições. Se você aprende a cuidar apenas do mostrador, cedo ou tarde o mecanismo falha. A pergunta que importa não é o que vão ver de mim, e sim, o que eu serei quando os olhos se apagarem. O invisível molda o visível, e essa frase não é um mero slogan, é método. O que você cultiva longe do palco imprime-se no gesto que o público vê. Quando a coragem nasce do hábito e não da crise, quando a calma é reflexo de preparo e não palco de sorte, quando a generosidade é repetição e não impacto pontual, então o exterior torna-se prelúdio fiel ao interior. O que muda é o eixo da ação, deixar de buscar demonstração e começar a cuidar mais da substância. É uma mudança discreta, lenta e quase incalculável no dia a dia. Aceitar essa lógica é aceitar um tipo de liberdade que assusta quem quer atalhos. A liberdade de não depender do aplauso. Porque quando a sua prática é sólida, o aplauso vira confirmação, e não moeda de troca emocional. Isso permite escolher com menos ansiedade e mais clareza. Permite recuar quando necessário e persistir quando relevante. Permite também errar porque o erro ele é parte do processo, e não uma sentença final. Os rituais que você cria, sejam eles íntimos, físicos, mentais, são menos sobre rigidez e mais sobre salvaguardas. Uma ponte entre intenção e ação que te devolve autonomia em situação de pressão. Para quem pergunta como começo, a resposta não está em fórmulas prontas, mas em escolhas mínimas repetidas. Escolher um pequeno exercício e cumpri-lo por um mês, decidir falar a verdade numa conversa difícil, reservar 20 minutos por dia para treinar. Essas pequenas fidelidades não têm glamour, têm efeito. Elas são como vetores. Cada uma aponta sua ação para uma direção e, somadas, movem o corpo todo. E o movimento só se torna visível quando acumulado. Por isso, não procure resultado imediato, procure regularidade. Perguntar quem sou eu quando ninguém está vendo é, portanto, ter responsabilidade. Não é uma punição, é uma convocação. Convocação para cuidar do que não traz fama, para honrar o processo, para construir um interior resistente ao vento das circunstâncias. Porque no fim das contas, o que você é na ausência do público é aquilo que volta como presença no palco. E como eu já citei, o invisível molda o visível. Não por mágica, mas por obra paciente da repetição.
Se você quer que o mundo veja algo digno, comece por ser digno quando ele não vê. Comece por ser coerente quando ninguém nota. Comece por cultivar os pequenos gestos que, no tempo certo, deixam tudo claro.